O grande quebra-cabeça de Deus. Texto base: Isaías 55, 8, 9, ACF. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Introdução. O mistério dos planos de Deus sabe aquele quebra-cabeça de 1000 peças, aqueles que fazem a gente suar, girar peça, encaixar aqui e ali. Mas no fim, nada faz sentido. Agora, imagina que a nossa vida é um desses quebra-cabeças. A gente vê só umas pecinhas soltas, umas bem bonitas, outras meio tortas. Mas Deus, Ele tem a tampa da caixa. Ele já viu a imagem inteira. O problema é que muitas vezes a gente quer entender tudo agora. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas, caminhos retos. Mas Deus, Ele gosta de surpresas. O texto de Isaías nos dá um lembrete claro. O que parece lógico pra gente pode não fazer o menor sentido no plano dele. E tá tudo bem. Ponto 1. Deus pensa. Diferente de nós, a real é que Deus joga num nível muito acima do nosso. O que a gente vê é só um rabisco mal feito comparado ao quadro gigante que ele está pintando. Nossa visão é de formiguinha, a dele é de águia. A história de José. Quando a vida dá um nó, pensa no José, lá do Egito. O cara sonhava alto, mas a vida parecia um rolo compressor em cima dele. Primeiro, os irmãos jogam ele num buraco. Depois, vendem como escravo. Quando parece que vai melhorar, ele é acusado injustamente e julgado na prisão. Mas no fim das contas, sabe o que ele diz? Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20. ACF. Olha só. Enquanto José via traição, injustiça e abandono, Deus via um resgate para um povo inteiro. O quebra-cabeça começou a se encaixar. Como diria Charles Spurgeon, Deus escreve com uma mão que o homem não pode ver, e mesmo quando não entendemos, Ele está traçando sua vontade com perfeição. Então, se está tudo confuso agora, relaxa. Deus já viu o final do filme, Tô 2. O caminho de Deus nem sempre é o mais curto se fosse por nós. Sempre escolheríamos o atalho. Afinal, quem quer demorar mais do que precisa? Mas Deus, Ele gosta de estradas panorâmicas. Israel no deserto. Um GPS divino diferente. Deus tirou Israel do Egito e, ao invés de levá-los pelo caminho mais rápido, Ele decidiu dar uma voltinha no deserto. Por quê? Porque Ele sabia que, se o povo pegasse o caminho fácil, ia dar meia volta na primeira dificuldade. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Êxodo 13, 17, 18, ACF. Parece ironia, né? Mas na verdade, era proteção. O deserto não era castigo, era preparação. Como disse A.W. Tozer, a fé não significa entender todos os caminhos de Deus, mas confiar que Ele está conduzindo ao melhor destino. Então, se Deus está te fazendo dar voltas, talvez seja porque Ele sabe que você ainda não está pronto para o que vem pela frente. 3. Deus sempre sabe o que está fazendo. Às vezes, parece que Deus está calado. Parece que Ele pegou um atalho e deixou a gente para trás. Mas a verdade, Ele nunca perde o controle. A cruz. O plano, que ninguém entendeu-se. Existiu um plano de Deus que ninguém conseguiu compreender na hora. Foi a cruz. Os discípulos achavam que tudo tinha acabado. O diabo achava que tinha vencido. Os soldados romanos pensavam que tinham só mais um criminoso na cruz. Mas 3 dias depois, bum! O plano de Deus fez sentido. Paulo escreveu: ó profundidade,
das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33, ACF. Como disse John Wesley, o que Deus faz pode parecer estranho hoje, mas um dia veremos que era a melhor coisa que poderia ter acontecido. Então, segura firme. Deus está escrevendo uma história com o seu nome. Conclusão. Confie no grande quebra-cabeça. Se a vida parece um emaranhado de fios soltos, um enigma sem solução ou uma tempestade sem fim, lembre-se, Deus já viu o final. O que parece caos agora, na verdade, é um quadro perfeito sendo pintado. Não tente encaixar as peças à força. Não tente entender tudo agora. Apenas confie. Porque no fim das contas, os pensamentos dele sempre serão mais altos que os nossos, e os caminhos dele sempre nos levarão ao melhor destino. Então, da próxima vez que Deus te colocar num caminho esquisito, respira fundo e lembra: ele tem a tampa da caixa do quebra-cabeça. Perguntas. Para reflexão. Você já viveu algo que parecia um erro, mas depois percebeu que fazia parte do plano de Deus? Como você lida quando os caminhos de Deus não fazem sentido? Qual história da Bíblia mais te inspira a confiar nos planos de Deus? O que podemos fazer para fortalecer nossa fé nos momentos de incerteza? Como esse versículo pode te ajudar a descansar mais em Deus?